Alô, meu amigo, minha amiga, quero fazer um convite especial para você. Você faça uma boa leitura. Às vezes não tem nada para fazer, a gente está em casa sem ter o que fazer, aí você liga a televisão, não tem nada interessante, as notícias dos rádios e dos jornais são sempre as mesmas, mortes, tragédias, você não tem o que ver. Eu te convido a fazer uma leitura, a leitura da Palavra de Deus. É muito importante, porque assim como o teu corpo precisa do arroz, do feijão, do pão, do café, do alimento para se manter firme, com vigor, com energia, o teu espírito, a tua alma precisa da Palavra de Deus. Mesmo porque tem uma passagem na Bíblia que Deus diz que haverá um tempo que Ele mandará fome sobre a face da terra. Mas não fome de pão e nem sede de água, mas fome e sede de ouvir a Palavra de Deus. Nós moramos num país que ainda é livre. Por enquanto, você ainda pode falar de Jesus Cristo, apesar de cada dia que passa o homem está se revoltando mais contra Deus, o Evangelho está sendo mais perseguido. Ao lado do planeta Terra, muitos países matam, decapitam, torturam as pessoas pelo simples fato de ela ser cristão. Jesus Cristo tem sido muito odiado. Sempre foi no dia em que esteve aqui na Terra, e a cada dia que passa as pessoas se levantam mais contra o seu Criador de uma forma louca, porque quem pode se levantar contra Deus e sair vitorioso? Mas quando você estiver na tua casa, entra no teu quarto, fica sozinho com Deus e leia um pouco da Palavra de Deus. E hoje eu te convido a ler comigo o capítulo 15 de 1 Coríntios. Eu estava lendo há 3 de noite passada e Deus falou muito comigo. Quando você for ler, não leia mecanicamente, se coloque na presença de Deus. Peça a Deus para falar contigo. E olha a importância desse texto, em que o apóstolo Paulo diz assim: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vou tenho anunciado, se não é que já creste em vão. Você tem que receber o Evangelho e aguardar ele como ele foi pregado por Jesus Cristo. Senão a sua fé será vã. Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Coisa importante. E que foi visto por Cefas, que era o apóstolo Pedro, e depois pelos 12, e depois foi visto por mim, uma vez por mais e outra vez por mais de 500 irmãos. Olha que coisa, hein? Dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem no Senhor. Porque quem é de Jesus não morre, ele dorme no Senhor, esperando a volta de Jesus, quando igualmente acontece com Jesus, acontecerá conosco. Seremos ressuscitados do pó da terra para ter um corpo semelhante ao do Senhor. Mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Muito importante. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos, e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, olha que importante isso, irmãos. Se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação, a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus
que ele ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos. Essa é a nossa grande alegria, a grande nova de Deus para a gente. E foi e feito as primícias dos que dormem. Ele foi o primeiro que ressuscitou, porque houve Lázaro. Lázaro ressuscitou. Jesus foi no túmulo depois de 4 dias e disse: Lázaro, sai para fora. Só que Lázaro, depois de algum tempo, morreu novamente. Mas Jesus ressuscitou, está vivo à direita de Deus Pai. É o único líder religioso, político, é o único cujo túmulo está vazio. Todos os outros têm os seus restos mortais descansando em suas sepulturas. Mas o túmulo de Jesus está vazio e essa é a nossa vitória. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, veio por Adão, Adão pecou e todos nós morremos, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, Jesus Cristo. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Se por Adão o pecado contaminou o mundo, e a Bíblia diz que todos pecaram, não há um justo sequer, e todos foram afastados da glória e da presença de Deus, por Jesus Cristo, todos os que nele creem foram justificados e santificados. Se o poder do pecado foi forte o bastante para matar a humanidade, o poder do perdão é infinitamente mais forte para perdoar e aniquilar todo o pecado, porque a palavra de Deus diz que o Filho do Homem, Jesus Cristo, se manifestou para desfazer as obras do diabo. E isso é maravilhoso, é a alegria da nossa alma. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois dos que são de Cristo, na sua vinda. Todos ressuscitaremos, né? Cristo foi primeiro, depois os mortos, depois nós que somos de Cristo, ressuscitaremos. Depois virá o fim, quando tiver entregue o reino a Deus. Jesus vai entregar o reino a Deus quando tiver dominado todos os seus inimigos. Lá no céu, ele vai entregar o reino a Deus, onde o Senhor nosso Deus será tudo em todos. Irmãos, como eu espero por esse dia, estar na presença do meu Deus. Vai ser maravilhoso, vai ser maravilhoso. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e potestade e força. Jesus vai destruir todo o mal, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. Tudo está sob o domínio de Deus, mas Deus Pai, não. Deus Pai, ele é superior. É claro que é um mistério da Trindade. Deus é o Deus Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Lá no céu não vai ter 3 deuses, é um Deus só. É assim como quando você olha para o céu e vê o sol. Quanto sol você vê? Você vê um sol só. No entanto, o sol se divide diferentemente em três partes. O Sol é luz, que é muito importante para você ver. O Sol é a energia que dá vida a tudo que tem na Terra. E o Sol é o calor que nos aquece, sem o qual seríamos todos congelados. Então são 3 coisas distintas, totalmente diferentes, mas uma coisa só. Em tudo Deus se revela ao homem, até através da natureza. E assim é Deus. Vamos compará-lo como o Sol, que é luz, energia, calor, uma coisa só, em 3 coisas totalmente distintas. Assim é o nosso Deus. Mas essas coisas compreenderemos com perfeição quando estivermos na presença dele, se fizermos de Jesus nosso Senhor e permanecermos fiéis até a morte. Porque a palavra de Deus diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E também diz que Deus não tem prazer nos que voltam atrás. Ser firme, ser perseverante.
que isso é muito importante, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas, se excetua Deus. Deus não está sujeito a Jesus Cristo enquanto Pai, porque Deus é Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, o mistério da Trindade, como a comparação do sol que eu fiz. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Porque se batizam eles então pelos mortos? Porque estamos nós também a toda hora em perigo. Eu protesto que cada dia morro gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se, como homem, combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Você, cristão, cuidado com as suas conversas, cuidado com quem você anda, cuidado com o que você ouve, cuidado com que aquilo que te pregam não está dentro do que está escrito na Bíblia, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Você não pode se sentar à roda dos escarnecedores, como diz o Salmo de Davi. Você não pode ter determinado tipo de conversa, não pode participar de determinadas rodas. Você veio para fazer a diferença. Jesus está voltando para buscar um povo que nesse mundo fez a diferença, que não se contaminou com o mundo, que influenciou o mundo, mas que não foi influenciado por ele. E nos últimos dias são poucos que estão dispostos a isso. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo-o para vergonha vossa. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus lhe dá o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a carne dos peixes, e outra a carne das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, que é esse nosso corpo pecador, doente, que morre, que falha, e ressuscitará em incorrupção, que é um corpo glorificado como o corpo de Cristo, que vive por toda a eternidade, sem enfermidade, sem doença, sem envelhecer, um corpo como o de Cristo. Semeia-se em ignomínia, quer dizer, em vergonha, um corpo que faz muita coisa que envergonha a Deus, e ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se corpo animal, somos nós que morremos, e ressuscitará corpo espiritual. Olha que coisa, hein? Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último homem, em espírito vivificante, que é Jesus Cristo, o próprio Deus que se tornou homem. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal. Primeiro nós somos humanos, morremos para depois nascermos num corpo espiritual que vai durar por toda a eternidade se permanecermos fiéis ao Senhor como nosso único Senhor e Salvador. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Nós somos terrenos, mas em Jesus Cristo, como Ele é do céu, também seremos do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos. Quem é da terra vive para o pecado e para fazer as vontades do pecado.
E qual o celestial, tais são também os celestiais. Quem é do alto, quem tem uma esperança de que vai morar no céu e que aqui somos apenas passageiro peregrino, ele vive de acordo com a vontade de Deus. O telefone tocou ali, me desculpa, tá? Foi mal. E agora digo isto, irmãos. Foi uma ligação que eu vi ali, foi mal. E agora digo, irmão, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Deus tem promessas maravilhosas para aquele que nele crê e que vive de acordo com a sua vontade. Porque convém que isto que é corruptível, o nosso corpo, se revista de incorruptibilidade, se torne semelhante ao de Cristo. E que isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é incorruptível se revestir de incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Essa é a palavra de Deus. Te aconselho, amigo, todos os dias, pelo menos 5 minutos por dia, leia a Bíblia, alimente a tua alma e aprenda, porque Jesus tem coisas gloriosas para te mostrar. E como você vai saber o que Deus quer de você se você não conhecer a Bíblia? Naquele dia, muita gente vai ficar de fora, não vai poder entrar e vai dizer: Senhor, eu não sabia. Mas diz uma coisa para mim: quantas pessoas no Rio de Janeiro nunca ouviram falar de Jesus? Impossível. Está na televisão, na internet, nos rádios, nas praças, as pessoas pregando o evangelho, dando os folhetos. Só não ouve de Jesus, só não sabe o que Jesus quer para a sua vida quem não está interessado. Aí a culpa não é de Deus. Deus fez a parte dele. Se você não fizer a sua, o interesse não foi grande bastante teu para entrar no céu. Mas a parte de Deus foi feita. Leia a Bíblia. Jesus te ama e tem planos para você. Mas é um convite, não é uma intimação. Você aceita se quiser. Que a paz esteja com você. Amém.